isso é para servir como um episódio introdutório sobre o assunto de offline first, porque eu acho que tem muita gente que quer implementar offline first, mas eu vejo gente fazendo cada coisa, assim, fila com Redux, e tem coisa que não precisa mais, sabe? A gente já tem várias outras formas de resolver. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal, e apesar do nome do quadro, o episódio de hoje não é pra gente focar tanto em código, mas calma, não fica decepcionado, porque na verdade esse é um episódio pra gente dar uma introdução para um assunto que eu quero começar a abordar mais aqui no canal, porque eu acho que é muito relevante, principalmente na construção de aplicações mobile, de aplicações criadas para dispositivos móveis. E o assunto que eu vou trazer hoje é sobre offline first, ou seja, primeiro, né, o funcionamento primeiro ser offline. Vamos tentar entender o que é essa metodologia e o que a gente tem que levar em conta na hora de planejar uma aplicação offline first. Eu fiz vários estudos, consumi vários conteúdos da internet e eu acho que eu consegui chegar num modelo legal das principais coisas, os principais requisitos que a sua aplicação precisa e o que você precisa começar a pensar desde o início da construção da sua aplicação para que ela venha a funcionar como offline first. Outra coisa que eu vou fazer no final desse vídeo, deixar dicas de várias bibliotecas que você pode utilizar, principalmente no React Native, que é o que a gente está abordando mais aqui nos vídeos, para fazer esse funcionamento offline first na sua aplicação. Então vamos lá, antes de mais nada, o que são aplicações offline first? Essas aplicações são apps pensados desde o início que eles podem funcionar offline. Então imagine que o seu usuário está utilizando a sua aplicação, por exemplo, vamos pensar numa aplicação como, por exemplo, um Instagram, certo? E aí, essa pessoa ficou um instante sem internet. Às vezes não é muito tempo, às vezes a pessoa está passando, andando de carro, passou por uma região que não está com internet. Será que essa pessoa deveria poder continuar utilizando a aplicação? Deveria poder continuar rolando o feed? Deveria poder ver as mensagens que ela recebeu no privado? Deveria poder ver os stories dela, o perfil dela, ver as pessoas que seguem ela e por aí vai? Então, se você for pensar numa aplicação que é desenvolvida da maneira mais tradicional, onde cada ação que a pessoa faz na aplicação gera uma chamada para a API devolve os dados, esses dados são impressos em tela e por aí vai, a gente não consegue imaginar um cenário onde seria possível desenvolver uma aplicação em que o funcionamento dela pudesse ser offline. E aí que esse conceito começa a mudar um pouquinho a forma que a gente consegue enxergar as nossas aplicações. É claro, é um conceito que não dá para aplicar para todo tipo de aplicação. Por exemplo, como é que você vai aplicar offline first num YouTube da vida, onde a principal ação da pessoa, por exemplo, é assistir o vídeo. Tá, você consegue botar ali para ela ver os favoritos dela, consegue botar download do vídeo, aí começa a fazer sentido, mas se não tivesse opção de download, não teria relevância nenhuma, que nem o Spotify, se não tivesse opção de download, qual seria a relevância de ter o offline first, né? Ou, por exemplo, um Nubank da vida, onde todas as operações ali, elas são extremamente delicadas, como é que tu vai ter um offline first? No máximo para um perfil, alguma coisa assim, né, para conseguir usar a aplicação, mas nem isso não funciona para todo tipo de aplicação, beleza? Então, a ideia por trás desse conceito de offline first, na maioria das vezes, né, não quer dizer, a gente vai utilizar vários conceitos juntos para formar a metodologia offline first, mas o principal conceito por trás está em utilizar um banco de dados offline, ou seja, um banco de dados que seja potente o suficiente para a gente armazenar essas informações e rápido o suficiente para conseguir recuperar essas informações com velocidade dentro do dispositivo do usuário, e também a gente conseguir persistir as alterações que ele faz na aplicação assim que ele voltar para a internet. Então imagine, por exemplo, no caso do Instagram, que você tem o feed ali da pessoa, se ela clicar no botão de like, hoje se você tiver sem internet, acessar o seu Instagram, clicar no botão de like, vai funcionar, para você vai parecer que você curtiu a foto, mesmo que para as outras pessoas ainda não tenha aparecido que você curtiu. Quando você voltar para a internet, essas ações são então disparadas lá para o seu banco de dados online, para a sua API, e isso então é convertido em ações reais que são exibidas para os outros usuários. Ou seja, esse é o funcionamento padrão de uma aplicação offline first. A gente vai falar como que isso funciona, como que você cria essa fila, como que você sincroniza as alterações do local com o online, e eu vou te dar várias dicas também de algumas bibliotecas que você pode utilizar para alcançar esse funcionamento de uma maneira bem tranquila até. Vamos lá, qual é o planejamento básico
que a gente tem que ter quando for iniciar uma aplicação offline first? Para mim, são alguns, tá? Eu vou começar fazendo 3 perguntas que você tem que fazer quando você começar a desenvolver a sua aplicação e você quiser desenvolver ela com offline first. A primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo ou para o seu time é: quais features do app podemos restringir para que o usuário não faça offline? Então essa é a primeira coisa. Ao invés de você pensar quais features eu sei que ele vai poder utilizar offline, faça a pergunta ao contrário. Quais features ele não vai poder utilizar offline? E aí você começa a pensar, transferência bancária não faz sentido nenhum funcionar offline. Ah, Diego, mas é só fazer offline ali. E aí quando você volta para a internet ele faz a transferência. Não, não, tem coisa que não dá, simplesmente não dá, né? Por exemplo, no Instagram, publicar foto. Será que vale a pena offline? Também não acho assim que faça tanto sentido, né? Então a gente tem algumas coisas que não vão funcionar offline. E aí a gente tem que, claro, avisar o usuário disso. Próxima pergunta: quais dados podemos persistir para que o app continue funcional? E aí a pergunta é: quais dados a gente pode realmente persistir? Nem todos os dados a gente vai poder persistir, porque tem dados que eles precisam estar atualizados em tempo real. Por exemplo, o saldo da conta bancária. Será que eu posso persistir o saldo da conta bancária da pessoa e deixar ali no app? Eu não sei, eu acho que o saldo é algo bem delicado, né? Eu não posso simplesmente mostrar um saldo antigo, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente não deve persistir. Agora, por exemplo, se eu estou num Instagram da vida, será que eu não posso persistir ali os últimos posts para quando a pessoa acessar, ter essa informação já em tela e ficar bonito, pelo menos? Será que eu não posso persistir o número de seguidores e pessoas que eu estou seguindo? Será que eu posso persistir a minha bio, né? Minha descrição, minha foto, o meu nome, as fotos do meu feed, tudo isso? Será que eu posso persistir? Eu acho que sim, eu acho que não tem problema nenhum. E são coisas leves, né? Hoje em dia, os smartphones têm cada vez mais espaço, né? E não quer dizer que a gente vai persistir tudo que tem lá dentro, mas a gente está falando de, quando a gente fala de dados textuais, de bytes, de kilobytes, mas são coisas assim que totalmente irrelevantes assim no tamanho do app. Terceira pergunta, e a última agora, que é a terceira pergunta, eu acho que é uma das mais importantes também, que é: quais ações a API podemos manter em uma fila offline para serem processadas posteriormente? Então, como eu falei, como a gente falou ali que tem features do app que serão restringidas para que elas não sejam offline, para que não funcionem offline, quais ações agora que o usuário realiza dentro da aplicação que eu posso colocar em uma fila para elas serem processadas assim que o usuário voltar para a internet? Então, novamente, pensando no Instagram, comentar uma foto, curtir uma foto, enviar uma mensagem lá via direct, tudo isso são ações que tudo bem, a gente deixa ele fazer, mostra para ele que deu certo e na hora que ele voltar para a internet, a gente envia isso. E aí tem muita coisa por volta disso, né? Beleza, e se ele comentou numa foto e ele tá sem internet, e aí o autor da foto, antes de ele voltar para a internet, deletou a foto. Como é que deve ser analisado esses conflitos e tudo mais? A gente vai falar sobre isso também. Vamos lá. E aí, a gente tem... vamos falar agora um pouco sobre banco de dados, quais são as opções que a gente tem de banco de dados. E aí, não interessa a ferramenta que você está utilizando, eu vou tentar abordar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais genérica e depois eu vou abordar um pouquinho mais em React Native. Não interessa a ferramenta que você está utilizando para desenvolver o seu aplicativo, você sempre vai ter tipos de bancos de dados diferentes. Você tem bancos de dados chave-valor, que são para armazenar informações mais simples, como por exemplo um local storage da vida lá no browser. Então, esses bancos de dados eles podem ser sim utilizados para informação mais simples, informações que a gente precisa de um acesso mais rápido. Então, alguma preferência do usuário, por exemplo, tema light ou tema dark, essas coisas assim, geralmente a gente vai utilizar esse tipo de storage, né? Informação que é fácil obter e que não é muito estruturada, né? Que não é um array, que a gente não precisa filtrar, que não precisa fazer where, que não precisa fazer nada disso. E aí, quando a gente precisa de uma informação um pouquinho mais detalhada, que a gente precisa performance, que é uma informação que está com uma lista, que a gente vai precisar filtrar, ordenar ou qualquer coisa assim, a gente precisa utilizar um banco de dados que tenha um poder um pouco maior, né? E aí eu vou te dar algumas opções de banco de dados que eu acho que são as melhores opções hoje em dia para utilizar dentro de aplicações com React Native. Agora, saindo um pouquinho do banco de dados e falando sobre interface, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar na interface da nossa aplicação quando estiver desenvolvendo uma aplicação offline first. E você já vai... Eu vou falar os itens aqui e você já vai perceber em aplicações que você utiliza no seu dia a dia, itens desses pontos que eu estou falando aqui na interface. Primeiro
mostrar claramente o que já foi enviado ou sincronizado com o servidor quando a pessoa estiver sem internet ou com internet. Então, mostrar para a pessoa visualmente que aquela informação que ela enviou, a que ponto que ela chegou? Será que já foi? A outra pessoa já recebeu? Será que já foi para o servidor? Né? Se for uma informação que vai de um para o outro. Então, isso aqui você já deve ter pensado. Nossa, dei uma dedada no meu olho. WhatsApp, né? O WhatsApp é assim, você tá lá, mesmo que você tiver sem internet, você envia uma mensagem, a mensagem vai. Só que fica um reloginho lá do lado. Então, hoje a gente sabe que aquele reloginho indica que a mensagem não saiu do nosso celular. Aquilo já está implícito ali pra gente. Depois, o que acontece? Foi lá pro servidor, dá um chequezinho. Depois a pessoa leu, 2 chequezinhos. Recebeu 2 cheques, só que não azul. E aí por diante. Então assim, o WhatsApp ele é especialista nisso. Mostrar pra gente, pro usuário exatamente, através de uma forma visual, o que tá acontecendo com a aplicação. Isso é extremamente importante, beleza? Principalmente quando você depende que a outra parte visualize aquilo que você tá enviando. Tipo um chat mesmo, alguma coisa assim. Próxima coisa, dar um feedback o quanto antes ao usuário, um feedback visual o quanto antes ao usuário. A gente chama isso de UI otimista, Optimistic UI, beleza? O que isso quer dizer? Basicamente, quando o usuário realiza uma ação na sua aplicação, e essa ação pode ser realizada offline, como por exemplo o like num post do Instagram, o comentário num post do Instagram, quando a pessoa clica no botão de like, você tem que mostrar aquele like vermelhinho. Você tem que mostrar para o usuário a interface como se tivesse dado tudo certo. A interface otimista. É a interface que ela acredita que vai dar tudo certo, que a chamada API não vai falhar depois quando acontecer. Então isso é muito importante. O WhatsApp também. Quando você envia uma mensagem, né, e você está sem internet, a mensagem aparece ali, normal, no chat. Como se tivesse já quase que tipo dado certo. É claro que tem um aviso ali ainda que falta um pouquinho, mas no Instagram, se você tá offline, vai lá, comenta no post, o comentário vai lá para dentro do post. Depois ele vai sincronizar e enviar. Mas isso se chama interface otimista, ou seja, dá o feedback para o usuário logo do que está acontecendo e do que vai acontecer. Próxima coisa muito importante, informar se o usuário está offline. Isso aqui é muito importante, o Instagram faz isso, o Facebook faz isso. Se você está usando ali a aplicação e você começa a pedir por coisas, por exemplo, rolar o feed para baixo, pedir por uma atualização do feed, ou pedir por uma ação que o aplicativo sabe que não funciona offline, você precisa mostrar para o usuário que ele está offline. Mostre uma mensagem, você está offline, confira a sua conexão com a internet, alguma coisa assim. Então isso precisa acontecer, mostrar para o usuário que ele está offline. E aí o próximo item da interface, que eu acho que muita gente que cria aplicações offline first acaba deixando passar isso aqui, é salvar as imagens sempre que possível no cache do celular. As imagens que você quer que estejam disponíveis depois no offline first. E é claro, limpar esse cache quando essas imagens não precisarem mais estar armazenadas lá. Então imagine o feed do Instagram. Você vai acessar o seu perfil, tudo tá lá, mas só que as fotos do seu perfil você não consegue acessar. As fotos do seu perfil são coisas que não alteram sempre, né? Você pode ser aí um influenciador digital e tudo mais, mas as últimas 9 fotos do seu perfil, que são aquelas que mostram quando você entra na página, faz todo sentido elas já estarem armazenadas em cache para quando você acessar o seu perfil, aquilo não recarregar do zero. Ou, por exemplo, o feed, né? Anotar as fotos no cache dos últimos 10 posts do feed, para que se você acessar o Instagram pelo celular e tiver sem internet e acessar ali o feed, você conseguir ver as fotos, o feed, o texto deles, pelo menos uns 10 posts, né? Então, para dar uma experiência para o usuário, mesmo que ele esteja offline, que ele está conseguindo utilizar a aplicação. Isso eu acho muito interessante. E aí tem outros recursos que a gente pode falar. Então, como é que funcionaria a questão de autenticação no offline first, num app offline first. Então, pelo primeiro momento, quando o usuário está logado na internet, né, se ele acessar sua aplicação, baixou sua aplicação, tirar a internet e tentar acessar via e-mail e senha ou via login social, isso aí não existe maneira de fazer offline first. Então, o primeiro login, pelo menos, ele tem que fazer online, ele tem que fazer com a internet. Agora, ele já fez login, beleza? E aí ele fechou a aplicação, um dia ele tá sem internet, voltou pro app,
será que eu tenho que pedir para ele o login de novo ou será que eu só mostro a aplicação? Tem aplicação que faz de uma forma, tem aplicação que faz de outra. Se for uma aplicação que tem dados sensíveis, por exemplo, uma aplicação bancária ou qualquer coisa assim, como é que eu poderia revalidar que o usuário realmente está autenticado, sendo que eu não tenho acesso à internet para fazer uma chamada no back-end para confirmar que ele está com a senha certa ou autenticado da maneira certa? Geralmente, esses apps utilizam alternativas como o Touch ID ou a biometria, né? Então, o Face ID ou qualquer coisa assim, o que tiver disponível dentro do celular. Então, essa senha, o passcode ou a biometria, tudo isso é salvo dentro de um storage seguro na aplicação e toda vez que ele abre o app, que o app saiu do estado fechado para aberto, né? Que ele abre do zero o app, essa biometria é pedido de novo, né? O passcode ou qualquer coisa assim, para ele digitar e conseguir utilizar a aplicação. Ou seja, mesmo com offline first, a gente continua tendo um método de autenticação dos usuários. Beleza? A gente falou aqui sobre várias coisas, né? E aí a gente pode falar agora um pouquinho sobre alguns recursos avançados que a gente não vai conseguir abordar nesse vídeo, nem em forma... em código de qualquer jeito a gente não vai abordar, mas eu não vou conseguir abordar muitos conceitos em cima disso, porque é um mundo à parte, e aí você tem que ver, minha aplicação vai ter isso? Então começa a pensar um pouquinho mais antes, porque é muito mais delicado, que é autenticação com múltiplos usuários. Então isso aqui para lidar com offline first e com autenticação em múltiplos usuários não é algo fácil. Então imagine o Instagram, por exemplo, que você pode logar com 6 contas ao mesmo tempo. Como é que você vai controlar as informações que você salva para um perfil, para outra conta, as fotos de um, cache de imagens, feed, mensagens, seguindo, não seguindo, qualquer coisa assim. Então começa a ficar mais complicado. Não é que não dá, mas isso seria muito bom ser pensado desde o início, porque a estrutura é diferente. O banco de dados que você vai ter que criar para isso é diferente. Então, isso é um recurso um pouquinho mais avançado. Outro recurso que é um pouquinho mais avançado também, que a gente vai falar sobre isso aqui, eu vou dar uma dica de biblioteca, que é lidar com conflitos. Então imagine que você tem uma aplicação que funciona offline, um bloco de notas, por exemplo, Notion. Notion funciona offline, o Google Docs, o Google Planilhas, tudo isso funciona offline. Como é que você lida com conflitos? Imagina que você vai lá e altera um texto dentro do Docs, né, do Word lá do Docs, e troca Diego por Felipe. E essa mesma pessoa, outra pessoa que está em outro lugar do mundo, que está offline também, já tinha alterado Diego por Cláudio. Como é que você, na hora que as duas pessoas voltarem para a internet, qual que é a alteração que ganha? Né? Como é que você lida com conflitos dentro de alterações? Porque lidar com inserções ou remoções que outra pessoa não mexeu, ou alterações também que outra pessoa não mexeu na mesma coisa, é fácil, né? Se eu adicionei uma linha, outra pessoa adicionou outra linha, as duas devem ser adicionadas. Se eu não fiz nada e outra pessoa deletou uma linha, a linha deve ser deletada. Agora, se as duas pessoas alteraram o mesmo trecho, como é que eu lido com conflitos? E o que eu vejo que o mercado mais está utilizando, isso fala o mercado, o Trello, o Firebase, o Notion, essas aplicações mais estão utilizando, é uma estratégia chamada Last Right Wins. Last Right Wins é basicamente quem fez a ação por último é o que ganha. Então, assim, existem várias formas de fazer isso, né? Você pode manter um histórico, você pode mostrar como se fosse um commit, lá um conflito de commit para a pessoa aceitar a alteração que ela quer, mas o que o mercado mais utiliza é essa metodologia, que daí é super fácil aplicar, que é o Last Right Wins. Então, se eu troquei o nome para Felipe antes e depois, aquela outra pessoa trocou o nome de Diego para Cláudio depois, o que vai valer é o Diego para Cláudio. Então, assim, você anota a data que aquilo foi feita e utiliza isso como critério para tomar essa decisão. E agora a gente vai falar sobre algumas bibliotecas no React Native, especificamente, que a gente pode utilizar para conseguir alcançar essas funcionalidades offline aqui. Então, agora sim, bora quase para o código, né? A gente não vai codar em si, mas a gente vai ver o código das bibliotecas e ver como é que elas funcionam. Eu vou te dar várias dicas legais sobre como aplicar cada funcionalidade dessas libs dentro do seu projeto para obter esses resultados que a gente falou aqui. Mas anota tudo que eu falei aqui no vídeo, porque isso é um compiladão de muita coisa que eu consumi na internet. E também, se você tiver mais dicas de como que a gente pode deixar uma aplicação offline first, se você já desenvolveu uma e tudo mais, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza vai ajudar todo o restante da galera. Então, bora lá! A primeira biblioteca que eu vou mostrar aqui é um banco de dados que eu estou utilizando muito. Eu vou dar duas opções para você utilizar. Então, se a gente está no React Native, como eu falei, dentro de uma aplicação offline first, a gente tem dois tipos de banco de dados. Um banco de dados mais simples, que é um storage, chave-valor, e aí a gente pode utilizar o Async Storage, que a gente já está acostumado dentro do React Native, que a gente tem o React Native Async
Storage, que tá lá dentro do React Native Community agora, né? Então dá para utilizar ele sem problemas nenhum, é bem tranquilo utilizar. Mas nós temos bancos de dados mais fortes. E aí nós temos duas opções hoje que são as melhores. O HelmDB, que é uma opção muito boa para a gente utilizar. Então você pode entrar aqui no site da Realm, inclusive foi comprado pela Mongo, então tá bem tranquilo, assim, bem legal. Aqui a gente pode dar uma olhada na opção Database, e aqui vai ter a opção JavaScript, que é a conexão com o React Native em si, e aqui tem toda a documentação dele. Porém, eu não estou utilizando muito Realm, aqui tem até o Sync Realm e tudo mais, eu não estou utilizando muito Realm nas minhas aplicações, eu estou utilizando um outro banco de dados chamado Watermelon DB. E eu gosto muito do Watermelon. Eu acho que a sintaxe dele para desenvolvimento é muito boa, ele é muito amigável, assim, a experiência de desenvolvimento dele é muito boa. Ele é totalmente compatível com TypeScript, então a gente pode utilizar os decorators aqui para criar os nossos models, né, para salvar. Ele trabalha todo com observables, então é muito legal também. Dá para integrar ele com hooks e tudo mais. E ele tem toda a parte de sincronização. Então, se a gente entra aqui no site do Watermelon, o site do Watermelon tá offline, eu não sei porquê, mas eu não sei se é a minha internet. Será que é a minha internet que caiu? Não, o Google tá funcionando. Mas o site do Watermelon caiu. Vamos ver se pela documentação aqui a gente consegue ir para dentro da documentação. Eles estão trocando de domínio, olha aqui. Antes eles usavam o domínio nozbe.github.io/watermelondb e agora eles estão trocando aqui para o watermelondb.dev. E aí o DNS não propagou ainda para ver que nós somos meros mortais e todo mundo sofre com o maldito DNS que precisa propagar quando a gente vai configurar um domínio. Mas vou tentar dar uma visão de como que funciona a parte de sincronização do WatermelonDB. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui, ó, Docs. E aí deve ter opção aqui dentro. Advanced Sync. E aí eu acho aqui a documentação. Podia estar em Markdown, né? Ia ser muito mais fácil. Mas o que acho que não vai ter como a gente enxergar muito a documentação aqui dentro, não. A menos que eu copie isso aqui. Vamos criar aqui um vim watermelon.html. Colocamos continue. E agora open, a gente não consegue, como é que é? Não existe open no Linux? A gente vem aqui, abre. Beleza, como é que funciona a sincronização do Watermelon? Basicamente, ele tem um banco de dados local e você tem o seu banco de dados online feito com Postgres ou qualquer outra coisa. Os bancos de dados eles não precisam ser iguais. Você faz as alterações ali dentro do banco de dados do Watermelon, alterações nos seus models, como se fosse um banco lá no back-end. E quando ele entrar online, o Watermelon ele vai disparar para a sua API uma ação que vai conter uma request só, que vai conter a entidade, por exemplo, a entidade de projetos, todos os projetos que foram criados, todos os projetos que foram alterados e o ID dos projetos que foram deletados. E aí a gente faz isso também para tasks, né? Created, updated e deleted. E aí é basicamente isso. Então o Watermelon, ele funciona tudo em cima do banco de dados. Quando você vai fazer uma ação no banco de dados, por exemplo, eu dei like. Eu criei um novo like, uma entidade like. Então ele enviaria aqui likes created, e dentro desse like teria o post ID, por exemplo, alguma coisa assim. Então, tudo que a gente fazer na nossa aplicação vai gerar uma alteração no banco de dados. Quando ele voltar para a internet, ele vai disparar em uma única requisição todas as alterações que ele precisa fazer. Mais ou menos a mesma pegada que um GraphQL faria, né, se a gente fosse utilizar um offline first. Mas dá para integrar ele também com um GraphQL sem problemas nenhum. Então, é mais ou menos assim que funciona o Watermelon. Tive que fazer aqui a gambiarra para a gente conseguir ver a documentação, enquanto que o site não volta. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, o site já voltou, e aí você não precisa fazer essa gambiarra que eu fiz. Mas agora que a gente já falou sobre banco de dados, outra coisa muito importante no Watermelon é que ele tem um banco de dados dentro
dentro dele de chave-valor que consegue substituir o Async Storage também. Então você não precisa utilizar o Watermelon junto com o Async Storage, você pode utilizar o Async Storage que está dentro do Watermelon. E aí ele consegue reaproveitar as configurações, você só tem um banco de dados instalado e você consegue transformar esse banco de dados em um banco de dados seguro também, para conseguir anotar informações seguras. É claro que você não vai anotar no offline first cartão de crédito ou senha da pessoa, mas como eu falei, aquele código, por exemplo, para logar na aplicação, biometria, Touch ID, isso aí você consegue anotar lá dentro também. Vamos lá. O que a gente vai falar agora é sobre uma outra lib que é uma lib criada pela Google, que se chama Diff Match Patch, beleza? O que é esse Diff Match Patch? Isso aqui é muito legal para você fazer a questão de quando uma pessoa faz alterações num documento e você não quer que aquelas alterações sejam aplicadas de uma forma direta, né? O que pode acontecer? Vamos supor, você faz alterações offline no documento, quando você voltar para online, antes dessas alterações serem enviadas realmente, você quer fazer um diff para que outra pessoa possa lá e validar, ou você mesmo possa lá e falar, não, beleza, tá tudo certo, vou validar. Mais ou menos o que a gente faz com os commits, né? Quando você faz um commit e você faz uma pull request, e a pessoa pode ver, olha, isso aqui foi adicionado, isso aqui foi removido. Então, esse diff aqui, ele compara dois textos, por exemplo, o texto que eu alterei e o texto que existia antes, e mostra a diferença entre eles. E aí a gente consegue validar se tá tudo ok ou se não tá ok. Então, essa lib aqui eu deixei mais como um fallback, principalmente se você for trabalhar com aplicações offline first que são mais baseadas em texto, aplicações de nota, aplicações tipo Docs, Notion ou qualquer coisa assim. Quando tem muito essa questão de texto envolvida, aí geralmente a gente precisa ter um cuidado maior com as diffs, né, e com conflitos e tudo mais. A próxima lib que eu vou te mostrar é a React Native Fast Image, uma das libs mais fantásticas que eu acho que existe para essa parte de imagens no React Native. Essa lib, ela tem um cache integrado. Então aqui a gente tem mais ou menos, se você pegar hoje um projeto React Native que tem muita imagem e colocar todas elas em tela, o que o React Native vai tentar fazer é carregar todas elas ao mesmo tempo. Então vai demorar muito. Essa React Native Fast Image, ele carrega só as imagens que precisam ser exibidas, que estão em tela, carrega muito rápido as próximas imagens e as anteriores, então ele faz como se fosse que a gente fala, como é que é? Um virtual, né? Que o pessoal usa, o React Virtual, o React Window, que é basicamente não exibir elementos que não precisam ser exibidos, então para controlar a performance. E outra coisa que ela faz automática já também é criar a parte de cache. Então ela salva as imagens em cache e a próxima vez que você for requisitar aquela imagem, ele vai buscar no cache antes e mostrar. Se não tiver no cache, aí sim ele vai tentar carregar da internet. Essa lib aqui é fantástica e vale a pena utilizar na grande parte dos projetos utilizando o React Native. Eu não vejo muita motivação em não utilizá-la nos nossos projetos, beleza? Se eu não me engano, eles estavam integrando essa lib no Expo. Eu não sei se já foi finalizada essa integração, mas eu tenho quase certeza que já deve, se não foi finalizado, já deve estar finalizando, mas eles estavam integrando isso aqui tudo no Expo para utilizar lá dentro. Expo Fast Image, vamos ver. Add React Native Fast Image, Expo Kenny. Aqui, ó, tá aqui o projetinho no negócio do Expo. Eu acho que eles já botaram isso aqui no pipeline deles, eu não tenho certeza de onde que tá isso no roadmap. Bom, não consegui achar. Mas eu sei que eles estavam... É uma dos pedidos com mais votos que tinha lá dentro do Expo. A próxima lib aqui e a última que a gente vai mostrar dentro do React Native, não precisam muitas libs, né? Porque como eu falei, o que era o planejamento? A questão da fila e de armazenar os dados. Fila e armazenar os dados a gente consegue utilizar com o Watermelon DB ou com o Helm até se você for utilizar. Mas eu hoje estou utilizando bastante o Watermelon. E aí, outra coisa que eu falei, interface, né? A parte da interface a gente consegue resolver com código mesmo, com código mesmo, a questão da UI otimista e tudo mais, isso é só código, não precisa de lib. E a parte de cache de imagens com React Native Fast Image. A parte de o que ficou faltando aqui foi conseguir detectar se o usuário está offline, conseguir saber as informações da rede do usuário. E aí a gente tem esse React Native Offline, que ele é um tool belt, né, um cinto de ferramentas, né, um cinto ferramental aqui, com algumas coisinhas que a gente pode utilizar para conseguir ter acesso às informações de conectividade do usuário. Então aqui dentro a gente consegue pegar
se o usuário está conectado ou não à internet, para mostrar para ele uma informação ou outra, né? Então, essa lib aqui, ela tem várias coisinhas legais, tem bastante integração com Redux também, para quem está utilizando o Redux, tem integração com Saga, para quem está utilizando o Redux Saga, então tem bastante coisa que a gente quer utilizar. Se você só quer saber se o usuário está offline ou não, né? Só quer ter essa informação, se eu não me engano, existe uma lib que é um pouquinho mais simples, que a gente consegue só... Network Connection, a gente poderia dar uma olhada aqui, mas eu acho que tem uma lib... Ah, essa aqui, ó, NetInfo. React Native Community NetInfo. Essa lib aqui, ela é um pouquinho mais simples, né, caso você queira só saber da questão da conectividade. Então, essa lib aqui, ela é só um hook que você joga lá dentro. Aqui ele não está no formato de hook, mas tem aqui o useNetInfo. Você joga no seu componente e ele te dá a informação se o usuário está conectado ou não, né? Sim ou não. Então, é basicamente isso. Você consegue também passar algumas informações de quando que ele deve tentar de novo para verificar se o usuário está conectado, se ele deve tentar alguma URL específica ou uma URL geral que ele já tem implementada. Então, é basicamente isso. Essas foram as minhas dicas de bibliotecas. E assim a gente termina esse vídeo, né? Esse Code Drops não tão focado em code, porque na verdade isso é para servir como um episódio introdutório sobre o assunto de Offline First, porque eu acho que tem muita gente que quer implementar Offline First, mas eu vejo gente fazendo cada coisa, assim, fila com Redux, e tem coisa que não precisa mais, sabe? A gente já tem várias outras formas de resolver. Antigamente tinha que fazer muito trabalheira, assim, com Redux Offline Queue. A gente tem até vídeo e conteúdo sobre isso, mas hoje em dia não tem mais tanta necessidade. A gente pode lidar com esses bancos de dados que fazem sincronização. Então, clareando esses conceitos, agora sim a gente pode começar a partir para a implementação de alguns vídeos. Então deixa aqui nos comentários alguns vídeos, alguns desses conceitos aqui em cima que você acha que seriam mais interessantes para eu acelerar esses conceitos para trazer vídeos aqui no YouTube. Eu quero trazer todos, claro, mas os que vocês votarem mais ou pedirem mais aí desses todos que eu falei, eu vou tentar trazer com mais antecedência aqui para o canal para a gente tratar e mostrar como que funciona na prática. Esse é o vídeo de hoje falando sobre Offline First. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu! Não esquece de deixar o like.